infraestrutura, comida, dinheiro. Coisas simples e normais no nosso cotidiano e às vezes até em excesso. Porém, essa não é a realidade da população africana, principalmente quando se refere à África subsaariana, localizada ao sul do Saara, é a região mais pobre do mundo, lugar onde há diversos povos com diversas etnias de diversas línguas diferentes. Um dos motivos para ter tantas guerras e conflitos internos, além da política, com governos autoritários e corruptos, que não se preocupam em melhorar as condições econômicas de seus países. Um dos motivos para 35 dos 47 países estarem com o menor índice de desenvolvimento do mundo. Uma causa para 620 milhões de pessoas não ter acesso à energia, 315 milhões sem acesso à água potável. O analfabetismo atinge 38% da população, ainda que 50% dos quais conseguem se formar não conseguem um emprego, posto que 60% da população tem até 25 anos, ou seja, a esperança de vida na África é muito baixa. De 1965 a 1970, a esperança de vida na África era de 43 anos, e a média mundial 59 anos. Bom, de 1995 a 2000, a esperança de vida na África passou a ser 52 anos. Podemos perceber que a expectativa de vida na África está abaixo da média mundial desde 1965. Todos esses fatores contribuem para doenças epidemiológicas que, com a falta de saneamento básico, se propagam muito mais rápido, assim diminuindo a esperança de vida da população. Agora vamos para a República dos Camarões, país localizado na África Ocidental. Embora tenha sido colonizado por Alemanha e Portugal, Camarões tem como suas línguas oficiais o inglês e o francês, já que, durante a Primeira Guerra Mundial, foi invadido por Inglaterra e França em busca das riquezas naturais da região. Com uma economia típica de país subdesenvolvido, tem como seus principais commodities exportados o café e o cacau na agricultura e o petróleo na mineração, uma indústria praticamente inexistente. Em 2000, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um ranking que avalia os países de 0 até 1 de acordo com sua saúde, renda e educação, avaliou Camarões com um dos números mais baixos, de apenas 0,46. Isso representa a péssima qualidade de vida de sua população. De acordo com o ranking mundial da população com acesso a saneamento realizado por The World Bank em 2012, Camarões ocupou 141ª posição. Isso representa que 45% de sua população, quase metade dela, não tem acesso a nenhum tipo de saneamento básico. Lá, a esperança de vida ao nascer é de apenas 50 anos de idade. A subnutrição atinge 23% dos habitantes. A taxa de mortalidade infantil é uma das mais altas do mundo, 85 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Com 25 milhões de habitantes, Camarões tem quase metade de sua população abaixo da linha da pobreza. Como consequência, a água fica contaminada, deixando sua população inteira com risco de saúde. Em locais com condições precárias, como a região de Camarões, o uso e consumo de água não tratada e poluída pode causar mais mortes do que a violência. A falta de água limpa mata cerca de 1,8 milhões de crianças anualmente. A esquistossomose, ou barriga d'água, é uma doença que pode ser contraída pelo contato com água contaminada ou pelo consumo de elementos contaminados pelo parasita. O verme Schistossoma manzoni no Brasil e Schistossoma haematobium na África têm como hospedeiro intermediário os caramujos de água doce e como hospedeiro definitivo o ser humano. Pode afetar o fígado e a bexiga. Causa febre, dor de barriga, coceira, irritações na pele e outros sintomas. E é uma doença que pode ser tratada com medicação. A barriga d'água é uma doença endêmica em 52 países tropicais e subtropicais, incluindo a África, que possui 90% dos casos. E sua letalidade está relacionada à imunidade.
Ao pensarmos na diarreia, não relacionamos a morte. Porém, em países mais pobres, o consumo de água contaminada com o vírus causa cerca de 2,2 milhões de mortes. Contudo, não é a única doença transmitida pela água, é claro. Outra doença que também é causada pelo consumo de água contaminada, dessa vez pela bactéria Vibrio cholerae, é a cólera, que apesar de rara, pode ser fatal se não for tratada imediatamente. E por esse fato, é epidemia de Camarões. A doença afeta o intestino delgado e pode causar câimbras musculares, vômitos e diarreia. Seu tratamento se dá pela reidratação e pelo uso de antibióticos. No final de julho de 2010, foram registrados 1.300 casos em Camarões. O que essas e outras doenças endêmicas, transmitidas ou não pela água, têm em comum? Sendo letais ou não, acabam deixando grandes marcas nas populações mais pobres. Por exemplo, a cólera, que apesar de rara, é uma doença epidêmica na República de Camarões. Afinal, somente 30% da população rural tem água potável e 15% tem acesso ao sistema de saúde, segundo a Unicef. A única solução para isso é a diminuição da desigualdade e um grande apoio governamental e das regiões mais ricas, melhorando o saneamento e a conscientização. Atualmente, os agentes de saúde e os órgãos como ONU, Unicef e OMS ajudam os povoados com remédios, soluções salinas e outros bens essenciais para diminuir a movimentação de pessoas infectadas. Desde sempre, o ser humano busca se estabelecer e começar a povoar a margem de rios e lagos, utilizando a água em sua dieta, e não seria diferente para a população da África subsaariana, em destaque na área de Camarões, na qual é de se observar um enorme e rápido crescimento de vilas e comunidades. Porém, isso tem suas consequências. Em conjunto com essa expansão desenfreada, é de se notar também o início e concretização de uma poluição centralizada. O aumento de vilas foi inversamente proporcional às práticas de saneamento, e esse é um problema sério que está muito relacionado com o número altíssimo de refugiados deixando o país. Com a baixa higiene e qualidade de vida, provocada por conflitos locais, é inevitável que eles procurem mudar sua moradia para países vizinhos, ou até mesmo outros continentes, em busca de melhores empregos e condições. Podemos observar bastante isso na obra Adu, onde parte do foco do filme é contar sobre a busca de refúgio do menino, que conhece muitas outras pessoas que também vivem em péssimas condições e desejam buscar melhores oportunidades. O Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional criada em 1971, com o intuito de ajudar vítimas de conflitos, desnutrição e epidemias. Em Camarões não está sendo diferente. Conflitos separatistas entre os anglófonos e francófonos está desencadeando diversas dessas consequências. O atual presidente Paul Biya já governou durante 37 anos. Ele é completamente centralizador e ele privilegia os francófonos. Os francófonos é a parte de Camarões que foi dominada pela França. São em maioria muçulmana e ubanda e falam em maioria francês. A parte anglófona de Camarões é a parte também chamada de Amazônia. É o oeste do país e é dominado pelos cristãos, que também falam inglês. Quando o presidente Paul Biya reparou a vontade de separação, ele bloqueou a internet para os falantes de inglês, o que só aumentou o ódio entre as duas etnias e a vontade de separação. Os conflitos são decorrentes e aumentam cada vez mais. Os Médicos Sem Fronteiras estão a todo vapor tentando ajudar esses espaços. Porém, 96% de suas arrecadações é por meio de doações. A ONU não deu nenhuma conclusão ainda. Porém, os francófonos ainda não querem perder seu território. O presidente atual é impedido de declarar estado de sítio, pois o país está dividido. E o país atualmente está muito mais preocupado com estrutura de ataque do que com higienização, postergando soluções para as doenças endêmicas causadas pela água. A água é nosso bem mais precioso. Sua ausência nos leva à morte. Porém, sua presença sem saneamento e tratamentos adequados
pode nos levar ao mesmo fim.